Olá, irmãos, tudo bem? Graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês esse vídeo sobre o nosso circuito bíblico, aproveitar que nós estamos mais ou menos no meio da primeira semana e compartilhar algumas dicas com vocês, dicas que já estão escritas lá e outras baseado no feedback que eu já recebi do pessoal. É, vamos lá. Primeiro, encare a Bíblia como um livro espiritual, né? O seu Deus que instruiu a escritura da Bíblia, ele é um ser espiritual. O que isso quer dizer? Que a Bíblia, ela não é um livro comum. Então é importante que você ore, que você converse com o autor da Bíblia antes de estudar o livro que é a revelação dele. Então ore a Deus antes de ler a Bíblia. Tenha um tempo ali de Pai, ilumina minha mente, abençoa minha mente, que o Teu Santo Espírito me dirija, me ensine, prepare o meu coração para receber a Tua palavra. E eu também gosto de orar depois que eu termino a leitura bíblica. Não é de forma religiosa, mas de fato eu acredito que o próprio Deus que inspirou a Bíblia, então ninguém melhor do que Ele, né, o Espírito Santo dele, para nos revelar a Escritura. Segunda dica: separe um momento para você ler a Bíblia, separe um momento para você fazer o circuito bíblico. Por quê? Ele não vai funcionar se você tentar acompanhar o circuito fazendo outras coisas, ouvir a Bíblia no carro, ouvir a Bíblia enquanto está lavando louça, ouvir a Bíblia enquanto está trabalhando. Isso funciona se você estiver lendo a Bíblia fazendo uma sequência, né? Aí você ouve a Bíblia como você ouviria um audiobook, um, um livro. No caso do circuito bíblico desse ano, ele não é um circuito com começo, meio e fim, como a gente fez no o Novo Testamento 2 anos atrás e a Bíblia toda no ano passado. Esse circuito desse ano ele é uma espécie de estudo. Então eu acho importante você separar ali 15 minutos do seu dia que seja para que você faça esse estudo, né? Seja os 15 primeiros minutos do seu dia, seja 15 minutos na hora do almoço, seja 15 minutos ao final do dia, depende da sua agenda. Eu acho importante você separar um tempo para abrir o circuito bíblico, pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura acompanhar essa leitura conosco, né? Fazer o circuito junto conosco. Uh, eu acho que os primeiros 15 minutos do dia são mais certos. Por quê? Porque ao final do dia você não sabe. Você não sabe as suas preocupações daquele dia, o estresse, a correria, o trânsito, a neve. Então, se deixar para ler ao final do dia, de repente pode não ser a melhor opção. Então, a segunda dica é separe um tempo para você ler a Bíblia. Nossa, já está com 3 minutos. Terceira dica, muito importante. Muito importante para esse circuito bíblico. Repetir o que eu já falei. Não é uma leitura contínua de um livro. Então você vai ler um versículo em um livro, um versículo em outro livro. Então você tem que ir para essa leitura sabendo o que buscar. E o que buscar vai estar escrito lá naquela linhazinha da descrição da leitura do que você está fazendo. Então, por exemplo, a primeira leitura de todas, Gênesis 3,15, o Messias seria semente de mulher, uma coisa assim. E aí você vai ler lá no texto Deus falando algo do tipo: e porém inimizade entre a tua semente, falando para Eva, e a sua semente, falando para a serpente. E a tua semente, Eva, o seu filho, a tua semente pisará a cabeça da serpente. Aí você lê lá em Lucas que na árvore genealógica de Jesus, Jesus descende de Eva. Então você leu a profecia e você leu o cumprimento. Se você ficar só com esses dois versículos soltos, parece que eles não fazem sentido. Se você já pegar a Bíblia para ler falando o Messias é semente de mulher, ou seja, já tem uma pequena explicação ali, uma descrição, você já vai para o texto bíblico sabendo o que esperar dele, certo? Isso é muito importante. Porque, por exemplo, 3 dias depois, que é o dia de hoje, a leitura era sobre Melquisedeque. Então, Jesus é uma espécie de Melquisedeque, ou é uma tipologia. Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Se lê um versículo só, você fica perdido. Então, agora puxa para mim a quarta e última dica, e o vídeo já está ficando muito longo. Qual é a quarta e última dica?
leia mais do que está proposto. A gente colocou lá um versículo, ou 2 ou 3 versículos, leia o contexto, por isso separa 15 minutinhos do seu dia. Por isso separe 15 minutinhos do seu dia. Porque para você ler o trecho onde aquele versículo está inserido, o contexto, porque aí você vai ter uma visão um pouquinho maior do que nós estamos querendo puxar do texto. Então, Jesus é uma espécie de Melquisedeque, ou Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Se você ler só um versículo, não vai ficar muito claro. Se você ler o contexto, você começa a entender um pouco. E se você chegar no lugar onde a gente está tentando puxar vocês para chegar, que é o lugar de fazer perguntas, então você vai fazer pergunta para você mesmo, você vai fazer pergunta para Deus, você vai fazer pergunta para o próprio texto bíblico, você vai fazer pergunta para nós, perguntar: como assim Melquisedeque é um tipo de Jesus? Ou é uma tipologia? Ou é uma indicação? Aí você vai perguntar isso para o texto bíblico, lá na Bíblia. Você vai ler e você vai... E aí na concordância bíblica, que são aqueles numerozinhos pequenininhos, você vai ver que aquele Gênesis, aquele texto, acho que é 14, 18, não sei, aquele texto lá de Melquisedeque vai puxar um texto de Hebreus. E aí você vai abrir sua Bíblia em Hebreus e vai ver o escritor de Hebreus explicando que Jesus é sacerdote segundo a linha de Melquisedeque. Então, no fundo, o resultado do circuito bíblico que a gente quer não é dar tudo mastigado para a igreja, é dar um pedacinho de um doce gostoso, você come aquele pedacinho e aí você depois busca o doce, você se delicia com uma sobremesa saborosa, sei lá o que mais, tá bom? Então, vamos conosco, né? Vamos juntos fazer esse circuito bíblico, vamos achar Jesus em todos os livros da Bíblia. Venha para o circuito sabendo disso. Estou procurando Jesus em todos os livros da Bíblia. Eu não estou querendo... O circuito não quer explicar aquela história X. O circuito quer te mostrar que dentro daquela história X já tinha Jesus inserido ali. Tá bom? Então, coloque isso em mente e vamos curtir o circuito bíblico baseado nisso.